Bom dia, Panorama do Brasil, uma parceria da TVB com o Jornal DCI e a Rádio Nova Brasil FM. Entrevista hoje o presidente de uma das mais respeitadas, conhecidas e ativas entidades de profissionais de nível superior no Brasil. Eu estou falando de Andrew Frank Stauffer, presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Muito obrigado, Andrew, pela sua presença. Você vai ser entrevistado pelo Théophile Carnier, editor-chefe do DCI, por mim e pelo Milton Paes, da Rádio Nova Brasil FM. Obrigado novamente pela sua presença. A ANEFAC é desnecessário falar sobre ela, é conhecida e respeitada sobre todos, talvez uma das mais antigas entidades do setor, que reúne essas três categorias tão importantes e que podem olhar o Brasil. O presidente da ANEFAC, nem se diga a situação econômica do Brasil, desde um lugar privilegiado. Então eu queria que você falasse falasse um pouco da ANEFAC, contasse da sua expectativa para esse ano de grande crescimento, para o bem e para o mal, se houver mal nisso. E eu vou te perguntar de toda transparência, vou te perguntar, eu sou um velho admirador da ANEFAC, de forma que eu vou fazer um esforço grande para não monopolizar as perguntas aqui e falar do toque da transparência. Tá certo. Bom, é um prazer estar aqui. Você tem razão, a ANEFAC é realmente uma das entidades mais antigas do país de profissionais. Ela foi criada há 42 anos atrás e por executivos, principalmente estrangeiros, que vieram para o Brasil naquela época, em 68, querendo entender como é que se poderia conduzir uma administração, entender o que é o país. E o país naquela época estava numa fase que deu origem ao crescimento dos anos 70, as empresas estrangeiras que vieram para o Brasil. Evidentemente que isso se expandiu, hoje são executivos brasileiros, né, na sua enorme, esmagadora maioria. E é uma entidade que tem aproximadamente 1.000 executivos como associados e diversas empresas como associadas corporativas através dos seus executivos, empresas tanto de pequeno e de médio porte como de grande porte, empresas como Vale, Petrobras, Embraer, Semig, Sabesp, Ambev, Serasa, que é um grande parceiro nosso, inclusive conduz juntamente conosco o prêmio Transparência. Né? E a FIPECAF, né? E a FIPECAF. O prêmio Transparência é um prêmio também pioneiro nesse aspecto de transparência. Nós estamos na 14ª edição, então são 14 anos de prêmio, onde se premia as empresas mais transparentes no país. E transparência não significa melhor desempenho, transparência significa transmitir a informação de uma forma correta, clara, para que todos os interessados naquela companhia, quer sejam fornecedores, quer sejam investidores, quer sejam acionistas ou alguém que compra na bolsa diretamente e tem algum interesse com ela, sabe exatamente como é que ela está e que aqueles informativos, demonstrativos contábeis realmente traduzem de forma clara qual é a posição da companhia. Isso, quando a gente fala hoje, parece até bastante simples e bastante óbvio, mas quando a gente olha para 14, 15 anos atrás, não era tanto assim. A ANEFAC lançou isso e criou esse prêmio de transparência que, juntamente, é conduzido por Serasa e FIPECAF. FIPECAF, que é uma instituição extremamente respeitada e ligada à USP, e que conduz a parte técnica, né? São alguns meses de análise de demonstrativos. Isso hoje é uma cadeira em mestrado, em pós-graduação, mestrado, doutorado dentro da FIPECAF. E tem um comitê final que analisa essa convergência, com critérios muito bem estabelecidos, uma coisa muito bem estruturada, para resultar nas empresas mais transparentes do país. Hoje nós temos 20 empresas, onde nós temos uma categoria de fechadas, né, que não tem ações negociadas, podem ser inclusive limitadas, né, são 5 empresas. Depois nós temos 10 na categoria aberta de um porte um pouco maior e 5 de um porte um pouco menor. Essa linha de corte entre as maiores e as um pouco menores, ou não tão grandes assim, vamos dizer, é de faturamento anual de 8 bilhões, né?
e nós acabamos nos espantando quando a gente ouve isso, né? Quer dizer, empresas um pouco menores de capital aberto, com faturamento até 8 bilhões de reais por ano, né? Sim, o Brasil tem empresas bastante, vamos dizer assim, potentes, se é que esse é o adjetivo que a gente pode usar, né? Então esse prêmio é um prêmio muito disputado, agrega muito valor, porque uma companhia que pode dizer que é uma finalista de um prêmio desse, né, e ela sendo finalista já é premiada, né? Na verdade nós temos uma cerimônia onde se escolhe uma de cada categoria como um destaque, mas todas são realmente premiadas. Agrega valor a essa empresa porque ela pode se mostrar para o mercado dizendo, veja, o que eu falo para o mercado não são só os demonstrativos, pura e simplesmente, balanço, DRE, etc., mas também o parecer de auditores, o relatório de administração, o parecer do conselho, enfim, existem diversos outros elementos que são analisados que compõem essa premiação. Você sabe o que eu ia te perguntar? É o seguinte, hoje, por exemplo, você acredita que muitas empresas elas já assimilaram mais, de forma mais efetiva, vamos dizer assim, essa questão da transparência? Que eu digo assim, por exemplo, a gente vê que hoje, dentro, por exemplo, de um novo modelo de gestão, e aí vai de encontro a essa questão da transparência, tem tido uma preocupação cada vez maior e um critério cada vez maior na questão das auditorias internas, né? E a gente tem visto, por exemplo, algumas mudanças, né, quando você pega empresas familiares, né, que não viam, de repente, isso com um certo grau de importância, né, e hoje a gente percebe que elas estão mudando, por exemplo, a visão em relação a isso. É por aí mesmo? Você tem alguns setores que, inclusive, isso salta mais aos olhos. Existem determinados segmentos que pela origem, pela estrutura familiar ou a posição do dono, enfim, eram pouco voltadas a divulgar determinadas informações, etc. Um dos setores que a gente pode dizer que isso ocorria com maior peso é o setor da construção civil. Uhum. Muitas empresas de construção tinham essa característica, né? Quer dizer, não abriam muito as suas informações. E por isso tinham uma péssima fama. Não eram vistas com uma clareza que deveriam, da forma que deveriam. Você é mais cuidadoso que eu. Você nota que, por exemplo, isso refletia, quando o mercado em 98, especificamente construção civil, em 98, teve a mudança, patrimônio de afetação, etc, etc. Quer dizer, mudanças importantes que foram criadas, até por causa dos casos que nós tivemos aqui em Col e outras, enfim, e se pretendeu dar mais uma transparência. Mas essa forma legal de se dar um pouco mais de transparência, um pouco mais de clareza, é difícil você colocar através de leis, regulamentos, decretos, etc, né? Quer dizer, você precisa realmente ter uma conscientização. E as empresas, quando foram fazer os seus IPOs, foram abrir capital e tal, havia uma dúvida muito grande, né? Falaram assim, como é que elas vão fazer? Como é que isso vai ser? Fizeram, foram aceitos pelo mercado, tiveram sucesso. Tem até um índice hoje só de empresas do setor de construção. Quer dizer, isso é um sinal exatamente do que você falou, é um sinal de maturidade. Passar a valer mais, né? Passar a valer mais. Mesmo as empresas familiares que cresceram, elas passaram também a tratar a sucessão familiar e de como elas podem conduzir. Quando a gente fala de tratar a sucessão familiar, separando, por exemplo, quem trabalha na empresa da família, daqueles que detêm parte do patrimônio, né? Acaba tendo que ter uma certa transparência para que isso fique claro e como a coisa vai. Hoje se tem bem essa noção, principalmente nas empresas maiores, né, de que transparência é algo extremamente importante, para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, não é problema nenhum você divulgar, eu tenho um problema, ou enfim, eu estou solucionando. Nós vemos isso em outras características, não só nos demonstrativos, por exemplo, nessa coisa dos recalls, né? Das empresas admitirem que tem um problema e falam, nós vamos solucionar, né, esse problema. Isso se torna cada vez mais importante quando a empresa fala, nós não temos um problema. Se ela tem credibilidade, todo mundo acredita nisso, né? Porque quando ela tem, ela fala, né? Então, isso para a sociedade em geral é muito bom. No Brasil, especificamente, eu diria o seguinte, um dos fenômenos que nós tivemos com a estabilização da moeda, com a queda da inflação, com o Plano Real, desde 94 para cá, é de que nós tiramos a classe média do conforto, por exemplo, da rentabilidade
com fundos de investimentos, fundos TI, enfim, fundos de renda fixa, etc. e tal, que se tinha uma boa rentabilidade sem muito esforço. Hoje, quem quer um pouquinho mais de rentabilidade acaba tendo que recorrer ao mercado de ações, enfim, ter um pouquinho mais de risco para poder ter uma rentabilidade. Senão, a rentabilidade dele vai ficar restrita a margens bastante pequenas, normalmente satisfatórias. Então, esse é um fenômeno que a gente viu crescer por conta dessa estabilidade, de todo mundo querendo comprar uma ação aqui ou ali, enfim. O número de acionistas individuais, pessoas físicas, cresceu dramaticamente. Dramaticamente. Agora, é evidente que os grandes volumes de bolsa ainda são dos investidores institucionais e tal, não tenha dúvida, mas este fenômeno de você notar quem observava o mercado 20, 30 anos atrás, né, enfim, de investimentos, e hoje conversa com alguém, nota que todos falam, olha, ação tal, índice Bovespa, isso já está mais presente naqueles que têm um pouquinho mais de recursos. Então isso, para que isso ocorra de forma saudável, tem que haver a transparência, né? Tem que saber que aquilo que está lá realmente reflete. Só aí que você tem um mercado que cresce e que pode ser interessante do ponto de vista de rentabilidade de quem aplica e do ponto de vista de quem também precisa obter recursos. A Bolsa, no fundo, é isso, né? A obtenção de recursos de uma forma mais barata para quem precisa investir e crescer a companhia. Andrew, na corrida para a transparência da qual você está falando, e que foi muito rápida, realmente, até por demanda do investidor, nós tivemos esse ano a implantação do padrão contábil, tem uma sigla meio chata em IFRS, que obrigou uma adaptação grande das empresas a normas internacionais para publicar seus dados. Você acha que esse processo no Brasil, quer dizer, essa obrigatoriedade quase de usar o padrão IFRS, tem caminhado bem? Quer dizer, ainda está muito restritivo, ainda é muito só de grande empresa? Isso é interessante, até para quem nos assiste entender, né, esse padrão, e eu vou simplificar, chamar de IFRS, porque, né, apesar do que é o International Financial Reports Standard, né, quer dizer, essa padronização de relatórios, de forma de ver os demonstrativos de uma empresa, ela está no Brasil de uma forma mais rápida do que a gente imagina, porque a partir desse ano já é obrigatório você ter pequenas e médias empresas atendendo a esse critério, né? Atendendo esse padrão. Claro, se você tem para grandes companhias um volume de um manual de implementação de 2.800 páginas, as pequenas empresas são 230, quer dizer, menos de 10%, é uma forma mais simplificada. Mas ele está aí presente. Esse padrão, ele está sendo aceito, está sendo implantado, é irreversível esse processo, né? É uma tendência mundial, até para que todos entendam que isso é o que permite melhores comparações, tanto das empresas nacionais, quanto das empresas nacionais com as suas empresas internacionais. Ler, não é? Dá para todo mundo entender e tal. Agora, tem uma mudança importante nesse padrão, que é a mudança do critério, digamos assim, de regra, de falar você cumpra isso e faça exatamente assim, para algo um pouco mais interpretativo, para algo que alguém mostre qual é a natureza real econômica do que ele está fazendo em cada ato e não só falar o que a legislação manda. Nós aqui no Brasil temos uma certa dificuldade histórica, porque a nossa cultura é o que é para fazer. E aí a gente faz. Ou não faz, aí é um outro problema. Mas se está consciente, a gente quer saber quais são as regras, né? Diferentemente do common law, por exemplo, né? Dessa origem britânica em particular, de que você tem um certo uso e costume do que se aceita, do que se faz e qual é a característica interpretativa. Eu vou dar um exemplo simples, né, dessa dificuldade. O futebol, que nós tanto gostamos, que tem origem inglesa, ele tem 17 regras, aquela história, né? E apesar de nós termos aí comentaristas, ex-juízes, etc., dizendo que a regra é clara, na realidade a gente tem sempre essa diferença porque a origem do futebol inglês acaba sendo algo interpretativo. O juiz acha que alguém tinha intenção de pôr a mão na bola ou não, e assim por diante. Essa mesma regra, para nós, é difícil aceitar, a gente gostaria de uma coisa muito mais clara, né, como cultura. Na parte de demonstrativos das empresas, na parte econômica, nós temos essa mudança